Ora, muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer às minhas colegas e amigas, como a Ana Paula Caetano, a Isabel Freire, a Mónica, por me terem convidado a participar neste encontro que me permite contactar com um projeto que eu não conhecia. Há muitos destes projetos que são pequenos projetos, não deixam por isso de ser muito importantes e significativos, porque aquilo que é pequeno é hoje maravilhoso, digamos assim, em relação aos mega projetos, e portanto encontra-se uma riqueza e uma dinâmica nestes pequenos projetos que são extremamente enriquecedores para quem toma contacto com eles. Portanto, eu queria lhes agradecer e foi-me pedido que fizesse aqui uma apresentação curta, concisa, mas sistemática das questões da animação cultural e do desenvolvimento local, do desenvolvimento comunitário, da educação não formal. Eu acabei por dar à minha comunicação um outro título que me pareceu mais consentâneo com a natureza deste encontro, que é Animação Cultural e Desenvolvimento Comunitário. Portanto, em primeiro lugar, estas áreas de intervenção, digamos, são relativamente recentes enquanto áreas intencionais. No século XIX não se falava em desenvolvimento comunitário, nem se falava em animação cultural. Estes conceitos são conceitos que estão indissoluvelmente ligados ao desenvolvimento da educação de adultos na segunda metade do século XX e correspondem a dois dos quatro grandes polos que balizam a educação de adultos. Uma que é a alfabetização, que viria a prolongar-se sob a forma de ensino recorrente, ou ensino de segunda oportunidade, a formação profissional, a animação cultural, que nós tentaremos aqui definir alguns contornos, e os projetos de desenvolvimento local. Quando os processos de desenvolvimento local se cruzam com a animação cultural, tomam a forma de projetos de desenvolvimento comunitário, que visam resolver problemas a nível local, fortalecer a identidade das comunidades locais e trazer ganhos em termos da sua autonomia, isto é, da sua capacidade de afirmação e de resolução de problemas, no sentido de procurar formas de melhor viver. Portanto, é a partir de um conjunto de aquisições que foram crescendo e que se foram amadurecendo dentro do campo da educação de adultos, que, por oposição ou por crítica às formas escolares tradicionais que tendiam a abarcar todo o mundo da educação, portanto, é numa afirmação crítica em relação ao modelo escolar que se desenvolve o mundo da educação e formação de adultos e que dá origem a uma nova visão da educação que eu traduziria aqui em quatro aspectos fundamentais ou quatro conceitos que hoje nos podem parecer relativamente banais porque entraram no uso corrente, na terminologia corrente da nossa atividade, mas que há 40 ou 50 anos eram conceitos inexistentes ou insuficientemente trabalhados e não. A primeira ideia fundamental que resulta, a primeira grande aquisição do campo da educação e formação de adultos, é a ideia de que a pessoa é o sujeito da sua própria formação. Portanto, na educação, nos processos de educação, há uma centralidade da pessoa que é sujeito, quer dizer, ele não pode ser apenas objeto de uma intervenção externa, é a partir da sua atividade e em diálogo com outras pessoas, nomeadamente educadores, que se desenvolvem processos de construção da pessoa, que são processos educativos. E que são processos educativos globais, que dizem respeito à globalidade da pessoa e não a uma visão segmentada do homem ou da humanidade. A segunda grande ideia que revoluciona, digamos, a visão da educação é a ideia de que a formação coincide, o processo formativo, o processo educativo,
que é um processo que tem como núcleo central a pessoa humana, é um processo que se sobrepõe ao ciclo vital e, portanto, é um processo permanente, no sentido de ser um processo inconcluso, ser um processo permanentemente inacabado, mas que começa com o nascimento e vai até à morte de cada um. E é esta ideia, ou a combinação entre esta ideia de formação inconclusa e permanente e a centralidade da pessoa como sujeito da sua própria formação, que dará origem à consolidação do conceito de educação permanente, que foi popularizado pela Unesco a partir dos anos 70. Quer dizer, o primeiro quartel da segunda metade do século XX é marcado pelo crescimento exponencial, quer dos movimentos de alfabetização, das campanhas de alfabetização, quer de formação profissional, numa perspectiva de desenvolvimentismo, que eu já explicarei mais à frente em que consiste. E a formação, os processos de intervenção comunitária baseiam-se nesta ideia, por um lado, da centralidade da pessoa como o eixo fundamental do processo educativo e, por outro lado, como o processo educativo como um processo permanente. No início da década de 70 foi publicado aquele que viria a ser considerado como um manifesto de educação permanente, que é o relatório Aprender a Ser, que resulta do trabalho de uma comissão da Unesco presidida por Elie Faure, que era um antigo ministro da Educação francês, e na conferência da Unesco realizada em Nairobi em 1976 foi fixada um esboço ou aquilo que eu não gosto muito de definições, mas uma aproximação àquilo que pode ajudar-nos a conceptualizar a educação permanente em torno de 3 níveis de formalização da ação educativa, que é a ação educativa formal, não formal e informal. Isto são conceitos que estão, consignados nas atas das conferências de Nairobi e que a partir daí entraram, no nosso uso corrente. Eu costumo, eu prefiro esta distinção, é uma distinção que remete para definições, e eu, como disse já há pouco, gosto pouco de definições. Eu diria que o processo educativo se desenvolve em torno, no seio de dois polos que formam um contínuo entre uma educação intencional, programada, com conteúdos, com horários, com certificados, com uma distinção nítida entre quem ensina, que sabe, e quem aprende, que é ignorante. Essa é grosso modo, estou aqui a traçar um retrato caricatural daquilo que é o modelo escolar e aquilo que são processos educativos não intencionais nem vividos como tal e que serão puramente informais, que se confundem, no fundo, com os próprios processos de socialização que se vivem na sociedade sem serem plenamente conscientes. Ora, eu acho que talvez seja mais produtivo, em vez de tentar encontrar uma definição para cada um destes níveis, imaginar um contínuo que vai desde o formal até ao informal e, portanto, distinguir essencialmente a educação formal, que é a educação escolar, da educação não formal, que é uma educação que admite a reciprocidade de saberes, que parte do princípio que os educandos não são tábuas rasas, que têm conhecimentos e, portanto, que estabelece uma relação dialógica entre o educador e o educando e que permite a reversibilidade de papéis. Não há apenas alguém que ensina e alguém que aprende. Qualquer educador que esteja envolvido, que meta as mãos na massa, como dizia há pouco o professor Martins Barata, aprende com aquilo que está a fazer e aprende com as pessoas com quem está em relação. Isto remete a um terceiro conceito extremamente importante da educação de adultos e que é essencial nos processos de intervenção comunitária, que é a ideia da aprendizagem experiencial. Isto é, o triunfo do modelo escolar estabeleceu uma distinção, uma fronteira, como acabamos de ouvir, entre a aprendizagem e a ação. Isto é, a escola pressupõe
que há um tempo, e há um momento e há um lugar para aprender, e depois haverá tempos, lugares e momentos para fazer. A aprendizagem experiencial, este conceito remete para a ideia, combina-se, não é cumulativa, digamos assim, convergente com a ideia da centralidade da pessoa como sujeito da sua formação e com o processo de educação permanente, e considera que se aprende pela experiência e contra a experiência, isto é, eu aprendo pela experiência, pela aquisição de rotinas, etc., mas também aprendo referenciando as experiências anteriores e rompendo com elas. Essas é que são as verdadeiras aprendizagens. Mas no centro de tudo está a aprendizagem experiencial. Sem experiência não há aprendizagem. E, finalmente, um outro conceito que está estreitamente ligado àqueles que eu acabei de enunciar e que é a ideia de formação na ação, que pressupõe a capacidade de pensar e mudar o mundo no mesmo movimento. Isto é, o caminho aprende-se caminhando e, portanto, a formação na ação é um processo em que não se distingue um momento formativo do momento de aplicação daquilo que se aprendeu, mas que concede processos educativos em que há uma aprendizagem e há uma circularidade sistémica permanentemente entre aquilo que se faz, aquilo que se pensa sobre aquilo que se faz e o retorno que isso dá em termos de feedback à ação para a melhorar e para a corrigir. Portanto, são estes grandes 4 conceitos que, a meu ver, marcam a contribuição da educação de adultos para a construção de uma nova visão da educação, que não exclui a educação escolar, inclui-a, mas relativiza e, portanto, nós podemos dizer que se imaginarmos o mundo da educação como um iceberg, a educação formal será a parte visível do iceberg e a maior parte dos processos educativos são processos do domínio do não formal, portanto do não escolar, mas que fazem parte desse grande iceberg que é a educação. A animação cultural e a intervenção comunitária surgem num contexto que é um contexto posterior aos primeiros 30 anos da segunda metade do século XX, que se começa a pôr em causa uma ideia relativamente simplista que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, se afirmou como ideia de desenvolvimento, e que é a ideia do desenvolvimento como mero crescimento económico. Isto é, a partir de uma atitude otimista em relação às potencialidades da ciência e da tecnologia, que apareciam como potencialidades quase ilimitadas, digamos assim, seria possível produzir bens em quantidade, produzir mais, para poder distribuir e criar uma vida melhor para todas as pessoas. Este conceito de desenvolvimento como processo de crescimento económico traduziu-se nos países centrais como, através da tentativa de construção daquilo que eram chamadas ou eram desejadas as sociedades da abundância, a que alguns viriam a chamar criticamente as sociedades do desperdício, e por outro lado, naquilo que é que se passou a designar por terceiro mundo e que é o mundo não ocidental, que foi varrido a partir de 1945, no pós-guerra, por uma vaga de independências que deram origem a países que eram as antigas colónias e que apresentavam assimetrias muito grandes de desenvolvimento em relação aos países centrais. É desse tempo que data, digamos, a distinção que hoje fará menor sentido, mas que naquela altura era muito levada a sério, entre os países entre o desenvolvimento, o subdesenvolvimento e os países em desenvolvimento, e que tinha como pressuposto a ideia de que, com base nos progressos da tecnologia, da ciência e com o acesso à educação por parte de toda a população humana, se poderia fazer uma aproximação dos países subdesenvolvidos aos países mais desenvolvidos e que seria possível encontrar padrões de vida de elevado nível de qualidade e semelhantes para todos os seres humanos. Ora, hoje
no início do século XXI, o balanço que nós podemos fazer é que realmente a segunda metade do século XX e o pós-guerra foram períodos de grande crescimento económico, mas esse crescimento económico é acompanhado também do aumento de assimetrias e desigualdades, tanto a nível planetário como ao nível nacional. E surgem, digamos, mundos que nós diríamos do terceiro mundo, e que alguns chamaram o quarto mundo, nas nações, nos países centrais, ou seja, nos países ricos, em que, com a abundância, digamos, generalizada para certas camadas da população, existem situações de grande pobreza e de chamada exclusão social. Hoje, as desigualdades são maiores que nunca e a riqueza extrema coincide com a pobreza extrema, e isso em todo o mundo. Isto é difícil dizer que hoje que o Brasil é um país subdesenvolvido. Pelo contrário, é uma economia emergente que tem dos níveis de crescimento mais elevados do mundo, mas é também nos sítios do planeta onde coexistem os níveis mais elevados de riqueza com os níveis mais elevados de pobreza e com a concentração da pobreza, nomeadamente nas zonas rurais, por parte daqueles que não têm terra e que querem ter terra, e nas zonas periféricas urbanas, que é o mundo das favelas. Segundo alguns autores, nós estaríamos num processo de favelização do planeta, isto é, de transformação de todo o planeta num mundo urbano, que não obedece à tradicional dicotomia entre o mundo rural e o mundo rural do antigo regime pré-capitalista e o mundo industrial, mas que corresponde a modalidades de vida urbana em que, pela primeira vez na história da humanidade, mais de metade da população da humanidade vive em zonas urbanas e não em zonas rurais. A crítica a essa ideologia é como ideologia que se constitui o desenvolvimentismo e que tem uma expressão muito grande, por exemplo, na África ou na América do Sul, em que havia uma organização encarregada de estudar as questões do desenvolvimento da América Latina, que era o CEPAL, onde trabalharam nomes tão ilustres como o economista brasileiro Celso Furtado, que viria a tornar-se um crítico do desenvolvimento enquanto processo de crescimento económico, de mero crescimento económico, medido por índices quantitativos, como o PIB, o Produto Internacional, o Produto Interno Bruto, que nos dá uma média por habitante, mas não nos dá a medida das desigualdades, ou que nos dá, por exemplo, o número de enfermeiros quantos enfermeiros há em relação à população, ou quantos médicos, mas não nos diz que há concentração de médicos em determinadas zonas e outras zonas onde eles estão completamente ausentes. Portanto, essas desigualdades não são dadas por uma concepção de desenvolvimento que se baseia no crescimento económico e que pressupõe uma certa uniformidade dos territórios. Ora, os territórios não são uniformes, são precisamente muito plurais, são diversos, encerram realidades muito distintas e, portanto, a resposta a esses problemas que afetam uma grande parte da humanidade não pode ser uma resposta linear em termos de crescimento económico, tem que ser uma resposta mais qualitativa e baseada noutros pressupostos. Nos países centrais, o período de crescimento que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial foi um período marcado pelo pleno emprego, isto é, e por uma acentuação de uma tendência que já vem do século XIX, dos alvores da Revolução Industrial, que é, devido ao movimento operário e aos movimentos sociais que foram tentando lutar pelos direitos do trabalho, uma tendência para a redução do tempo de trabalho. Há marcos, digamos assim, do ponto de vista histórico, que são as primeiras férias usadas pelos trabalhadores, que são no século XX, no século XIX não havia férias, a conquista da jornada das 8 horas de trabalho, que é uma conquista recente e é uma conquista do meio industrial. Até há algumas décadas em Portugal ainda se trabalhava de sol a sol e, portanto, era um trabalho que não tinha uma duração média
14, dependendo das alturas do ano, porque também era um trabalho muito ligado a fatores sazonais, que têm a ver com o tempo, mas nos alvores da Revolução Industrial também se trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia, 14 horas por dia, eram essas, e começava-se a trabalhar muito cedo. A partir do momento em que se alcança alguma prosperidade económica com base na industrialização, com base no crescimento urbano e com base naquilo que foram esses 30 anos a seguir à Segunda Guerra Mundial, normalmente conhecidos por os 30 anos gloriosos, pela prosperidade que prometia e que concretizou em algumas regiões do mundo, como é o caso da Europa, com a ajuda massiva económica dos Estados Unidos da América através do Plano Marshall. Essa era de crescimento económico e esse processo de desenvolvimento começou a ser criticado no princípio dos anos 70, a partir de movimentos sociais que defendiam outros modos de vida, digamos, e o paradigma desses movimentos críticos em relação à era do crescimento económico. Um desses paradigmas é o movimento de maio de 68, que correspondia a pensar a vida cotidiana numa perspectiva completamente diferente de uma perspectiva de trabalhar para viver e para acumular bens, e que remetia para uma outra concepção de saborear a vida, como há bocado uma expressão tão bonita foi dito, de usufruir das riquezas naturais, em vez de sermos predadores das riquezas naturais. De facto, a crítica ao crescimento económico assenta ao crescimento económico que foi, digamos, a imagem de marca do primeiro quartel da segunda metade do século XX, assenta, por um lado, na crítica aos limites do crescimento. Há um relatório que ficou célebre, que tem justamente este título, Os Limites do Crescimento. O crescimento económico baseava-se na exploração das energias naturais, nomeadamente, primeiro energias fósseis, como o carvão e mais tarde o petróleo, não é? Como se esses bens fossem ilimitados, digamos assim, fossem infinitos, e, portanto, esse relatório sobre os limites do crescimento veio colocar a tónica na finitude do processo de crescimento enquanto processo linear de acumulação de riqueza e de exploração dos bens naturais. Por outro lado, a crítica ao desenvolvimento vem basear-se num outro pilar, que é baseado não nos inputs do desenvolvimento, isto é, aquilo que permite o desenvolvimento, que é o recurso às energias naturais, em princípio finitas, e aquilo que são os outputs do crescimento, isto é, o crescimento traduziu-se naquilo que todos sabem como agressões fundamentais, agressões muito importantes ao mundo da natureza, não é? Que põem em causa a própria sobrevivência da espécie humana no planeta. Isto é, a poluição põe em causa dois dos bens que são fundamentais à vida humana, que são, por um lado, o ar que se respira e, por outro lado, a água que se bebe, e já hoje, num mundo que deveria ser crescentemente dominado pela ciência e pela tecnologia, um dos grandes problemas críticos que se coloca à sobrevivência da humanidade é a utilização da água potável. E há já uma parte considerável da população mundial que tem grandes dificuldades e que vive longe de fontes de água potável, e, portanto, para quem isso é um bem extremamente escasso, que nós tendemos a não valorizar, a não ter consciência desse problema. Mas, por exemplo, há um acontecimento recente, que é a tentativa de construção de uma barragem a montante do Nilo, portanto, num outro país que não é o Egito, que é para reter as águas do Nilo e formar uma grande barragem, que está a criar um conflito diplomático que, evidentemente, poderá degenerar em conflitos armados e em conflitos violentos em torno da água, que é hoje toda a água está contaminada. Portanto, nós sabemos, através
da química e da bioquímica, que não há quase, ou não há mesmo nenhuma zona do mundo que esteja completamente imune do ponto de vista da água, que ocupa 4/5 da superfície terrestre, que esteja imune a esses processos de contaminação e que põem em causa o equilíbrio da natureza e da vida da natureza, da vida do homem, no contexto da natureza, deve ser uma relação equilibrada e não uma relação destruidora ou predadora. É no contexto desta crítica ao desenvolvimento como mero crescimento económico e é no contexto deste desenvolvimento do urbanismo e da tendência para a diminuição do horário de trabalho e para o crescimento dos tempos livres que se afirmam dois polos de intervenção, um que é a animação cultural, que num primeiro momento estava mais virada para as zonas urbanas, para os problemas sentidos criados, quer dizer, a urbanização criou evidentemente problemas novos à humanidade que estava, quer dizer, até meados do século XIX, mais de metade, ou 2/3 da humanidade eram autossuficientes na produção de comida, na produção de alimentação e na produção de vestuário e, paradoxalmente, o crescimento tornou essas populações menos autónomas e menos capazes de prover a sua própria subsistência. E, desse ponto de vista, a vulnerabilidade das zonas urbanas é cada vez mais evidente e é uma vulnerabilidade que se traduz em vários aspectos, nomeadamente, paradoxalmente, a do isolamento, isto é, a concentração da população em grandes centros urbanos, em grandes polos urbanos de concentração de pessoas, paradoxalmente criou aquilo que um investigador americano chamou a multidão solitária. E é como resposta a estes problemas perversos da urbanização e como resposta à necessidade de animar, no sentido de dar vida aos tempos livres que decorrem da redução progressiva do horário de trabalho, que nasce a animação cultural como processo de educação não formal e que se desenvolve num primeiro momento nas zonas urbanas, num segundo momento é extensiva às zonas rurais que estão em extinção. O rural tradicional praticamente hoje quase não existe e não existe na Europa. O mundo rural está em vias de extinção e desaparecimento, mas houve um período em que se deu grande importância à tentativa de preservar o mundo rural, de preservar as suas características, de preservar aquilo que elas têm de único esse mundo, que é a relação estabelecida com a natureza e a função de conservação da paisagem, no sentido mais amplo do termo, e em vez de pensar em projetos de desenvolvimento medidos pelo PIB e por indicadores a nível nacional e que dizem respeito a grandes regiões, emergiu, ao mesmo tempo que essa mais pensada, concretizada sociedade dos lazeres, a ideia da intervenção à pequena escala através de projetos de desenvolvimento local. Esses projetos de desenvolvimento local são projetos de proximidade, são projetos que se desenvolvem em meio rural e em meio urbano, em que se baseiam na aprendizagem experiencial e na formação na ação como instrumento metodológico fundamental, que se baseiam numa visão do ser humano como um ser culto. Todos os seres humanos são cultos, os analfabetos também, e às vezes são dos mais cultos que existem, e na centralidade da pessoa como sujeito da sua própria formação, o que faz apelo a modalidades de intervenção educativa que são distintas dos modelos escolares. Ora, aquilo que nós assistimos na segunda metade do século XX, no segundo quartel da segunda metade do século XX, isto é, depois das crises petrolíferas e do fim desses 30 anos gloriosos, é um período, paradoxalmente, de crescimento sem emprego. Isto é, o desemprego, em vez de termos uma sociedade de lazeres em que cada um de nós trabalharia menos e teria mais tempo para consagrar
a atividades ligadas à sua formação humana num sentido mais global e sistémico do termo, nós passamos, graças aos processos de aumento da produtividade pela integração de conhecimentos científicos e técnicos nos modos de produzir, a criar um exército de reserva de mão de obra e a criar um problema estrutural de desemprego que era inimaginável no tempo do pleno emprego e dos anos do crescimento económico a seguir à Segunda Guerra Mundial. E hoje, paradoxalmente, ao mesmo tempo que aumenta esse exército de mão de obra de reserva, que é uma mão de obra sem emprego ou com empregos temporários e sem direitos e de caráter sazonal e muito ocasional também, nós assistimos a um aumento e uma intensificação dos horários de trabalho e do tempo de trabalho daqueles que estão inseridos no processo económico. Os outros tendem a estar numa situação não de usufruto do seu lazer, mas numa situação dita de exclusão social. Exemplo disso, sabem, foi ontem ou antes de ontem aprovado na Assembleia da República o aumento do horário dos trabalhadores da função pública de 35 horas para 40. Isso tem, quanto a mim, mais do que um alcance prático, tem um valor simbólico, que é o de inverter completamente esta lógica que se desenhou no seguimento da ideia de criar as sociedades da abundância, ou os estados de bem-estar, de diminuir o tempo de lazer, aumentar o tempo de trabalho. As pessoas que trabalham, que são cada vez menos em termos relativos, trabalham mais. Os horários de trabalho, neste caso concreto da função pública, diz-se que é para equiparar ao setor privado. No setor privado, as pessoas trabalham muito mais do que aquilo que são os horários formais e trabalham muito mais como condição de manterem o seu emprego, porque se não trabalharem mais horas do que aquelas que estão previstas no horário formal, são mal vistas e têm dificuldades em progredir ou são despedidas na primeira oportunidade. Os tempos de férias tendem a reduzir-se. Quer dizer, nós estamos a viver uma época que é claramente elucidativa sobre esse aspecto, com a eliminação de feriados, com a eliminação de dias úteis de férias, etc. Ora, é neste contexto que se dá o encontro entre as modalidades de educação não formal sob a forma de animação cultural e os processos de desenvolvimento local e que nós podemos passar a designar por processos de intervenção comunitária. Esses processos de intervenção comunitária têm a característica fundamental de serem pensados como processos coletivos de aprendizagem. São processos coletivos de aprendizagem, mas baseado não na aprendizagem por via formal de saberes teóricos ou abstratos, mas pela resolução de problemas reais sentidos por comunidades locais que podem, através desses projetos de desenvolvimento local, reforçar a sua identidade, resolver alguns dos seus problemas, afirmarem-se como seres humanos, crescerem como pessoas e como comunidades e corresponderem, portanto, àquela visão abrangente da educação permanente que foi popularizada pela Unesco. Vou finalizar, tentar sintetizar, dizendo que esses processos de desenvolvimento comunitário que combinam o desenvolvimento local com a animação cultural se baseiam em 4 características fundamentais. A primeira é a de trabalhar com problemas reais e, portanto, é um processo de intervenção de pensar e mudar o mundo ao mesmo tempo, mas a uma escala local, a uma escala em pequena escala, digamos assim. É um conceito de endogeneidade, isto é, os processos de desenvolvimento comunitário são processos de desenvolvimento endógeno, em que o principal recurso são as próprias pessoas e as próprias comunidades, portanto são os recursos que dispõem e não os recursos que são injetados do exterior e que os velhos programas de ajuda ao desenvolvimento ajudaram a mostrar como esses recursos injetados de fora são muitas vezes totalmente desperdiçados ou subaproveitados
e que não há efetivamente melhoria das condições de vida das pessoas quando não há o seu empenhamento direto nisso a partir da resolução de problemas. E aqui surge um terceiro ponto, ou uma terceira característica, que é uma característica fundamental, que é a ideia da participação. Portanto, não há resolução dos problemas de nenhuma comunidade que possa prescindir da ação da própria comunidade e da ação reflexiva da própria comunidade sobre o processo de atacar, de vencer esses problemas. Uma quarta característica destes processos de desenvolvimento comunitário ou de animação cultural de desenvolvimento local é o conceito de integração. Isto é, as velhas concepções de crescimento económico linear e que estão agora a regressar em pleno e num contexto em que nós assistimos ao declínio dos estados de bem, dos chamados estados de providência, chamados estados de bem-estar, estes processos de desenvolvimento local aparecem como projetos integrados, isto é, em que nós quando ouvimos falar do crescimento a nível nacional, todos os dias na televisão, o crescimento é medido em termos dos índices de consumo, do produto interno bruto, dos gastos de energia, do número de telefones por habitante, do número de automóveis, e é pensado em termos de uma intervenção segmentada. Isto é, há uma intervenção dirigida para os problemas da saúde, há uma intervenção dirigida para os problemas da agricultura, há uma intervenção dirigida para os problemas da economia industrial, etc. O conceito de integração pressupõe, precisamente, é um dos pressupostos da abordagem sistémica, é de que o todo é mais do que a soma das partes e, portanto, a intervenção em pequena escala permite justamente essa integração, ou seja, essa abordagem integrada em que se tocam simultaneamente vários polos daquilo que é a vida comunitária, que vai ser abrangida como um todo e que vai ser sujeita a uma dinâmica, isto é, um processo constante e permanente, inacabado e concluso de mudança social que é participada pelos membros da própria comunidade e através de uma relação de reciprocidade, de reversibilidade de saberes entre os educadores e os educandos. Pronto, era fundamentalmente isto que eu vos queria dizer, chamar a atenção para, queria aqui em título de exemplo, porque há centenas e centenas de projetos de desenvolvimento local que são completamente ignorados, eu nunca tinha ouvido falar neste projeto, mas existem alguns projetos que a nível de Portugal, de desenvolvimento local, são projetos, digamos, de referência e que muitos de vocês conhecerão, outros não, mas eu queria deixá-los, pelo menos, nomeados para que possam procurar informação sobre eles e inspirarem-se no que foram esses projetos. O primeiro é um projeto, talvez mais importante, são projetos a longo prazo. O tempo da animação comunitária, da intervenção comunitária, exige um tempo longo, não se compadece com tempos breves. E o projeto In Loco, da Associação In Loco, na Serra do Caldeirão, é um projeto que tem mais de 20 anos e que permitiu revitalizar, do ponto de vista social, áreas desertificadas e em processo de envelhecimento, de desertificação e de perda de autoestima de todas as zonas da Serra do Algarve e que obteve resultados notáveis. Esse processo está fundamentado e explicitado em publicações da Associação In Loco, num livro recentemente publicado pelo Alberto de Melo, em que ele reúne escritos dos seus 40 anos de intervenção a nível local. E, portanto, é um projeto com o qual podemos aprender. Outro projeto que se desenvolveu também durante um período longo, de cerca de 20 anos, foi o projeto das escolas rurais, que era um projeto que pretendia articular a intervenção no domínio escolar com a intervenção no domínio social, colocando a escola no centro da problemática do mundo rural. E esse projeto é um projeto que foi conduzido pelo Instituto das Comunidades Educativas, que dispõe de um acervo documental também bastante vasto. E um terceiro é um projeto também de longo prazo, em contexto de
periferia urbana de Lisboa, num bairro muito conhecido, que é o bairro da Cova da Moura, e onde existe uma instituição que é um polo de animação cultural e desenvolvimento comunitário, que tem sido objeto e está a ser objeto de processos de investigação, nomeadamente por parte de pessoas ligadas às ciências da educação, nomeadamente a Irene, que eu estou a ver aqui na assistência, não é? E que está a realizar um trabalho sobre os processos educativos desenvolvidos na interação entre a Associação do Moinho da Juventude e o bairro da Cova da Moura, que é um bairro periférico, urbano, com características muito de diversidade étnica de população, digamos assim, que não remonta a muitas gerações e que remonta, digamos assim, ao pós-25 de Abril e ao período ao 25 de Abril, de imigração para Portugal de muitas populações, muitas pessoas vindas das antigas colónias portuguesas e dos atuais países de língua portuguesa. E esse exemplo do Moinho da Juventude pode ser também inspirador. Eu acho que no domínio da animação local, da animação cultural e da intervenção comunitária, o mais importante é multiplicar estes momentos de diálogo e de difusão e, portanto, aquilo que eu queria deixar aqui como última palavra é um incentivo a quem trabalha neste projeto, é que traduza por escrito, que faça produções que permitam comunicar a vossa experiência, que vos permitam ensinar outros e aprender com outros destas experiências que são sempre experiências únicas e singulares.